Um drama ou uma poesia de amor? Um texto literal ou alegórico? Eu estou falando do livro Cantares ou Cântico dos Cânticos. Esse é um texto que sempre traz muitas divergências na hora de interpretá-lo, mas uma coisa todo mundo concorda: é um texto que fala sobre o amor, um amor puro, verdadeiro. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Bora lá? O Cântico dos Cânticos. Pois bem, porque Salomão, ele escreveu, vou te passar aqui os números, olha, 1005 cânticos. Está lá no livro de Reis. 1005 cânticos. Mas esse aqui, que está na Bíblia, ele é chamado de o canto de todos os demais. É o que em hebraico se chama de Shir HaShirim, que significa o mais excelente. Não é bacana a gente pensar que alguém tinha essa capacidade literária, essa inspiração para escrever tantos cânticos? E o interessante é que esse aqui que nós vamos estudar, ele tem semelhanças com cânticos que são encontrados, por exemplo, no Egito. Porque era comum nas cerimônias de casamento que fossem recitados ou cantados esse tipo de poesia. Então, a gente vai começar esse nosso vídeo fazendo aqui um combinado, de que a gente vai ter sobre esse texto uma leitura poética. E toda poesia, ela é cheia de figuras de linguagem, não é? Metáforas, comparações, e nós vamos analisá-las. E, além disso, a gente não vai olhar para esse texto apenas de forma literal ou apenas de forma alegórica, simbólica, que é o que mais aproxima da poesia. Mas que tal se a gente fizer uma interpretação conjunta, olhando sempre o texto como algo possível de ter acontecido, mas também com a sua beleza poética alegórica? Vamos então falar dos personagens desse texto. A gente tem aqui um noivo, que em algumas interpretações, se for de forma literal, vão apontar que era Salomão, e que é uma noiva que ela é chamada de Sulamita ou Sunamita. Por que, Érica, que existem versões diferentes, né, dessa mesma palavra? Porque existe uma região da tribo de Issacar que era chamada de Sunem ou Sulam. Eram duas formas de chamar essa mesma região que ficava na região onde ficava a tribo de Issacar. Então, essa mulher, ela não tem um nome próprio de Sulamita ou Sunamita. Na verdade, esse é um adjetivo pátrio, de respeito ao local de onde ela vem. Então, você teria essa noiva e você tem outros personagens paralelos que são as amigas, né, de Jerusalém. E eu vou reiterar o que eu disse. O foco é a gente entender o tipo de amor que Deus quer que a gente aprenda com essa história. Algumas curiosidades sobre esse livro. Quando o João Ferreira de Almeida traduziu para o português, ele amenizou alguns termos na sua tradução, porque na versão original há termos mais picantes. E ele fez o que a gente chama de eufemismo, que é quando você diminui o tom, você ameniza o impacto daquela palavra. Então, nós temos aqui uma versão em português, onde algumas palavras perderam um pouco do tom erótico que tem no seu original. Outra informação interessante é a datação. O governo de Salomão foi de 980 a 931 a.C., ou seja, cerca de 1 milênio antes de Jesus vir à Terra. Então, esse texto, ele vai trazer algumas características que são próprias daquela época, muito distante da gente, né? Há cerca de 3.000 anos. Então, por isso que existem algumas expressões, algumas metáforas que vão ser utilizadas aqui, que para nós causam um pouco de estranheza. Se nós não formos para a exegese, que é a pesquisa aprofundada dos elementos do texto, a gente não vai compreender. E esse olhar mais picante, mais erótico, com relação ao casamento, ao noivo e à noiva, era algo muito comum
naquele tempo. Inclusive, foram encontrados poesias egípcias que trazem muita similaridade nesse tipo de construção literária. Vou ler aqui para vocês um pequeno verso que diz assim: um botão de lótus, a sua beleza, e esses 2 frutos, o teu seio. Isso aqui é um pedacinho de um poema egípcio que era lido nos casamentos. Olha que interessante. Na Síria também era comum encontraram vários textos semelhantes a esses. Então, a gente está falando de uma construção literária própria do seu tempo. E aí vem uma questão: por que esse texto, com tantas expressões eróticas, acabou sendo aceito pelos rabinos como um texto bíblico, um texto canônico? Bom, porque entende-se que Deus inspirou Salomão, considerando ele como autor do texto, o inspirou a escrever esse poema, ou esse texto narrativo, como você quiser enxergá-lo, na perspectiva de mostrar a partir do que ele viveu, qual seria então o amor verdadeiro que Deus espera que exista entre o homem e a mulher, mas também entre Israel e Deus. E na nossa perspectiva atual, conosco como cristãos. Vamos então agora ler alguns pedacinhos desse livro para a gente conhecer melhor. Bom, começa aqui com a amada. Aliás, a voz dela sobressai a do noivo. A gente ouve muito mais a amada do que o amado. Então, vai dizer assim: essa amada que é a mulher. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. O vinho, para eles, representava alegria. A fragrância dos seus perfumes é suave. Então, ele tinha um cheiro agradável. O seu nome é como perfume derramado. Então, ela gostava de pronunciar o nome do seu amado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você. Vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Então, ela quer logo ter a sua noite de núpcias com o seu prometido, o seu amado. Com toda razão você é amado. Estou escura, mas sou bela, porque ela estava curtida do sol. E aí ela vai dizer por quê. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar. Essas tendas de Quedar eram dos nômades. E essas tendas, elas eram feitas com pele de cabrito escuro. Então, por isso ela diz que ela estava como as tendas dos nômades, né? As tendas de Quedar. Bela como as cortinas de Salomão. Ele foi o homem mais rico, né, do seu tempo. Não fiquem me olhando assim porque estou escura, ou seja, porque ela estava diferente, ela estava muito queimada do sol. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tornar conta das vinhas, mas da minha própria vinha não pude cuidar. Então, a gente vê aqui, dentro dessa perspectiva de uma poesia, de um poema, a gente vê uma parte bastante narrativa, né? Então, ela vai contando que ela trabalhava na vinha dos irmãos, porque eles estavam com raiva dela, mas da sua própria vinha ela não teve tempo de cuidar. E ela teve que trabalhar no sol, e por isso ela estava com a pele queimada. Então, a gente vê uma mulher que expõe a sua injustiça, a sua fragilidade, né, dentro do texto. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Então ela está dizendo, olha, eu já estou com véu, estou preparada, é uma noiva e eu vou ao teu encontro. Se você não me disser onde é que você está, eu vou parar lá onde estão os seus amigos, mas eu vou te procurar. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Lembra que eu falei que existem algumas metáforas que para nós é estranho, né? Porque não temos mais essa referência. Como assim? Ele está dizendo que uma mulher é como uma égua? Porque as éguas das carruagens do faraó, dos egípcios, elas eram belíssimas, muito bem adornadas. Elas eram
muito caras, muito valiosas. Por isso ele compara essa mulher a essa égua. Aí vai dizer o amado: como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Olha como ele elogia essa mulher. É tão bonito a gente ver isso aqui. Durante todo o texto, nós vamos vendo essa troca de elogios. Se nós formos levar isso de uma forma devocional, nós devemos dar elogios ao nosso Deus, ao nosso amado, engrandecer o seu nome. Se nós formos levar isso para a nossa perspectiva humana, como marido e mulher, como casal, nós devemos elogiar. Nós vamos perdendo isso com o tempo, né? Porque vão surgindo mais críticas do que elogios, mas que nós aprendamos a manter isso, elogiar, falar o quanto o outro é bonito, interessante, inteligente, agradável, sempre haverá elogios para se fazer, porque isso alimenta o amor, a paixão do casal, né? Vamos finalizar lendo o capítulo 8. Agora, olha o que ele, o amado, vai dizer para ela no versículo 13. Você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Eles estão atentos à sua voz, amada. Deixe-me ouvir a sua voz. A amada vai dizer: venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo, ligeiro, saltando sobre os montes, cobertos de especiarias. Bom, ela está dizendo algo que a igreja fala para Cristo, lá no livro Apocalipse, junto com o Espírito Santo. E como esse é um texto muito complexo, justamente porque a gente pode vê-lo como uma narrativa, como um poema, como um texto literal ou como um texto meramente simbólico, eu posso ver na perspectiva humana, eu posso ver na perspectiva divina. Ele é um texto muito amplo, mas eu vou reiterar o que eu disse no início. Se está aqui, é porque tem alguma coisa para a gente. E uma coisa é indiscutível, até para os rabinos. Esse livro fala sobre um amor genuíno, verdadeiro, que supera o tempo, que supera a distância, que supera as dificuldades, de um amor que não faz mal, mas ao contrário, ele é pacífico, ele traz paz, ele elogia, ele engrandece o outro, enfim, é um amor que é sublime, ele sublima todas as coisas. Esse é o amor que Deus espera que nós tenhamos no nosso casamento. Um amor sincero, verdadeiro. Um amor de elogio, de cuidado, de zelo, de querer estar na companhia do outro, de sentir saudade do outro. É o que Deus espera que a gente viva, mas também na nossa relação com Ele. E agora, eu não tenho como não falar de Cristo. Eu não tenho como falar desse desejo que a gente tem no coração de encontrá-lo, de que Ele volte, o nosso amado, o nosso querido, que nos ama de forma tão incondicional, mesmo sendo morenas do sol, dessa terra, dessa loucura que é esse mundo. Porque esse ser morena significa isso, né? Essa mulher trabalhava obrigada na vinha dos irmãos, essa labuta do dia a dia. É isso. Nós somos assim, né? Nós somos marcados porque estamos debaixo do sol, porque estamos batalhando nesse tempo, vivendo as nossas injustiças. Mas os nossos olhos estão voltados para Deus. Os nossos olhos estão voltados para o nosso noivo. Que esse amor transborde em nós e nós acreditemos que esse é o amor que Ele tem pela gente. O amor que Ele tem pela gente é um amor genuíno. É um amor que não tem o tempo, não pode apagar. Que não tem nada que possa nos roubar desse amor. E isso é lindo demais. Eu fecho aqui esse estudo breve. Espero que você possa um dia ter mais tempo para se aprofundar. Leia teorias diferentes, aplicações diferentes desse texto. Você vai encontrar muita gente falando sobre ele. Porque ele é um texto muito rico e vale a pena a gente aprender a sempre olhar para um texto como esse em diversas vertentes. O que cada um está analisando? Eu trouxe aqui a análise do que eu fiz, da minha pesquisa.
da maneira como eu leio esse texto, e eu espero que você saia, pelo menos, com essa informação de que você é muito amado por Deus. O nosso amado, o teu amado. E que você nunca se esqueça que você também é amada dele. Fiquem bem.